Boa noite. Boa noite a todas e todos. Olá, né, para quem está assistindo o vídeo que ficou gravado. Hoje, dia 31 de 2020, o tema da nossa live hoje é a importância dos conselhos municipais para a educação. Já agradecendo a presença de todas e de todos, peço para vocês compartilharem essa live. Então, compartilhem na página de vocês para outras pessoas assistirem e verem como é importante os conselhos para a educação para as cidades. Hoje estará aqui nessa live, junto comigo, a professora Solange Posuto, que sou pré-candidata a vereadora em Campinas, o professor Fúvio, que é pré-candidato a vereador em Jaguariúna, e o professor Caio, que é pré-candidato a vereador em Valinhos. Boa noite, professor Fúvio. Olá, boa noite, Solange. Agradeço a oportunidade de poder estar debatendo esse assunto tão importante. Sou professor de História na rede municipal em Jaguariúna e sou também pré-candidato a vereador pela cidade. Boa noite, Caio. Boa noite, Solange. Boa noite, Fúvio. Eu sou o professor Caio, da rede municipal da cidade de Valinhos, professor de Geografia, pré-candidato a vereador. É um prazer estar aqui com vocês hoje nessa live sobre esse assunto tão importante, que são os conselhos municipais, a importância desses conselhos para a educação. Agradeço o convite. Já quero agradecer aqui a presença do professor Fúvio, do professor Caio. São professores que lutam pela educação, que são atuantes em suas cidades. E se não estão no conselho, estão lá, lutando para participar dos conselhos e para defender a pauta da classe trabalhadora e principalmente da educação. Então, falando dos conselhos municipais, a gente tem alguns conselhos municipais mais ligados à educação. Então, tem o Conselho Municipal da Educação, o Conselho da Alimentação Escolar, o Conselho do Fundeb, e temos também o Fórum, né? Então, o Fórum também ajuda nessas questões. Eu vou falar um pouquinho, assim, são várias atribuições que os conselhos têm, tá? Muitas atribuições. Eu peguei as principais e é que eu vou ler para vocês e vocês já vão identificar, olha, esse conselho realmente está lutando pela educação pública, pela educação das nossas filhas e dos nossos filhos. Então, por exemplo, da educação, elabora o plano geral da educação do município. Tá? Então, não é também só da escola pública, também da particular, tá? No Conselho Municipal de Educação. Ele é responsável por estudar e dar parecer sobre questões a respeito do ensino, opinar sobre os recursos utilizados, manifestar-se sobre quaisquer outros assuntos de interesse da educação. Então, qualquer um outro interesse que aparecer, uma política pública, algum projeto, o Conselho Municipal de Educação vai estudar, vai dar o seu parecer. A composição é sempre pessoas da secretaria, dos sindicatos. No caso de Campinas, depois os professores vão falar no caso da cidade deles, se eles souberem, se também participa a Faculdade de Educação, aqui em Campinas participa a Faculdade de Educação da PUC, da Unicamp, e o Conselho das Escolas, que em Campinas a gente tem um conselho, né, a gente tem o Conselho da Escola, e desses conselhos da escola a gente tem o Conselho das Escolas, que também participam. O da alimentação escolar, tão importante, né, então, mais ainda nessa época de pandemia, com as cestas que a gente tanto reivindicou aí para todas e todos, ele é responsável por acompanhar e fiscalizar o cumprimento das diretrizes do PNAE, tá, que é o programa do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, a acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos e zelar pela qualidade do produto. São algumas, tá? São várias atribuições que esses conselhos têm. Eu peguei só as principais que eu falei para vocês. Vocês já vão identificar. Olha como é importante esse conselho. E o Fundeb, né? O Fundeb que foi votado, agora o Fundeb permanente também. Olha o principal, acompanhar e controlar a distribuição, a transferência e a aplicação desses recursos do Fundeb. Então, para onde que o dinheiro está indo? Está sendo bem aplicado? Está de acordo com o que a cidade precisa, do que os estudantes e as estudantes precisam?
Tá, e depois, mais para frente, a gente fala do fórum. Então, eu quero pedir aqui para cada um, primeiro falar, né, primeiro o professor Fúvio, falar como que é o Conselho Municipal de Educação, da Alimentação Escolar e do Fundeb na cidade de Jaguariúna. Bom, de modo geral, acho que não apenas no município de Jaguariúna, a gente tem observado que existe pouca participação da sociedade civil nesses conselhos. Muitas vezes, esses conselhos acabam sendo compostos por membros ligados à administração. Muitas vezes, esses conselhos são apenas para dar forma à documentação, né? Muitas vezes, não acontece o devido debate e a devida votação. Muitas vezes, os assuntos não são publicados. Você observa que, pelo menos o que a gente tem acompanhado, não existe publicação no Diário Oficial das datas, não existe divulgação de atas ou pautas, e as reuniões acontecem de maneira muito restrita e fechada. Muitas vezes as pessoas, nem os próprios membros, participam de fato das reuniões, apenas como ouvintes conduzidos pelos seus presidentes e diretores. Essa é uma constatação, né, bem geral, que infelizmente a gente tem observado, acompanhando, né, esses conselhos aqui na cidade, e eu acredito também que em outras cidades também isso a gente possa observar, né? Vamos ver agora como que está Valinhos, né, Caio? Boa noite. Em Valinhos nós temos até um certo acesso, né? Existem as eleições, um calendário eleitoral, todo um processo para fazer aí, para se fazer a escolha dos representantes dos diferentes segmentos que atuam na educação, né? Desde os trabalhadores da educação até a própria representação da comunidade escolar, como pais de alunos e alunos, que no caso seriam os alunos da EJA, né? Porém, existe um problema, que é o aparelhamento e a burocratização desses conselhos. Esses instrumentos, que são os conselhos, instrumentos de participação direta, democrática, na própria gestão desses assuntos relacionados à educação, existem os conselhos, porém, o nosso problema é a prática que ocorre dentro desses conselhos, né? Então, essa prática, nós vemos que ela tem um obstáculo, né, para a participação popular, que advém da burocracia de algumas pessoas que acabam fazendo parte do conselho ou da mesa diretora. Gostaria de destacar também a importância da valorização dos profissionais da educação, que é também uma questão central nessa questão da educação e que deveria ser defendida e promovida por esses conselheiros, que nada mais são do que representantes desses diferentes interesses que fazem parte aí da vida escolar no município, tanto da educação básica como no ensino superior, pública e privada. No caso de Valinhos, nós não temos representação do ensino superior. É uma falha ali, não conseguimos ali atrair, né, trazer essas pessoas, como é uma falha geral, essa questão de chamar, de fazer com que o pessoal venha a participar. Um dos problemas seria o próprio tempo, né? O pessoal tem uma vida muito corrida, os alunos, os pais não conseguem a dispensa para estar na reunião, o custo de se deslocar até essas reuniões, e agora na pandemia, essa questão dos conselhos, ela tomou uma importância ainda maior, acho que a gente pode conversar mais para frente. Bom, vou falar um pouquinho agora, então, como é a atuação aqui dos conselhos, depois a gente passa para um próximo ponto, que é se vocês participam ou não, como que está essa participação. Aqui em Campinas a gente tem o Conselho Municipal de Educação, que é muito atuante, e assim, é uma luta, nossa, é fácil a participação? Não é, mas nós, dos sindicatos, do Conselho das escolas, né, que representam os pais,
ou responsáveis, os alunos e as alunas, com muita luta, a gente participa e a gente consegue debater e consegue pautar muita coisa, tanto que a gente conseguiu até barrar a escola cívico-militar com muita luta. Então, assim, mas não é fácil, e é o que o professor Caio falou, agenda lotada, então quem está, né, trabalhando, então a professora está sempre trabalhando, com mais às vezes de uma jornada, mas a gente dá um jeito de participar, porque é importante. Então, como foi falado aqui, ó, a escola pública, a escola particular, né, educação infantil, até o superior, então olha a importância. O da alimentação escolar, ele já foi mais atuante, ultimamente não é tanto, né? Então ele já foi bem mais atuante, mas também sofreu pressão agora para entregar as cestas para todos e todas que necessitavam, né? E com muita luta conseguimos também, tá? E o Fundeb também. Então eu vou falar que eu já participei de alimentação escolar, participei muito tempo, cheguei a ser presidente desse conselho da alimentação escolar, era um tema que eu gostava muito, porque eu acho que é um tema muito importante para a escola, então a alimentação, né, a segurança alimentar. Estou licenciada do Conselho Municipal de Educação, então também atuamos aí há um tempo, e do Fundeb, que eu nunca atuei, mas tem representantes do nosso sindicato, que eu sou licenciada, assim, né, como vocês também estão, participando, tá? Todos aqui estão licenciados dos sindicatos, mas tem gente participando. E eu queria saber, assim, a atuação de vocês. Então, eu, né, há muito tempo participo de conselhos, então a gente está em conselho um ou outro, sempre defendendo as pautas da educação, porque não adianta a gente deixar pessoas no conselho que não estão lá no chão da escola, que não entendem o que acontece. Então, por exemplo, a pessoa da secretaria, se ficar só a Secretaria Municipal de Educação, ela tem uma visão, né? Mas o professor, a professora vai ter outra. Não podemos deixar os estudantes também, porque eles têm outra visão. A gente precisa de todos, né? Dos funcionários, de todos os profissionais da educação, a gente precisa, cada um olhando uma parte e levando as suas considerações, as suas pautas, as suas reivindicações. Então, eu gostaria de saber de vocês, se vocês já atuaram ou atuam, estão licenciados dos conselhos. Bom, eu estou desincompatibilizado, né, do Conselho Municipal de Educação, também do sindicato dos servidores aqui de Jaguariúna, mas há anos a gente tem tentado ampliar esse debate, ampliar a informação desses conselhos, porque o que eu observava há uns anos atrás é que ninguém sabia, a gente perguntava, ninguém sabia, simplesmente era alguém indicado, participava, não transmitia informação nenhuma, as decisões eram tomadas e os professores depois simplesmente recebiam as ordens, né? Não havia essa participação. Há uns 2, 3 anos atrás, iniciamos aí um movimento de conscientização maior na atuação. A partir de então, também começamos a participar mais na atuação do sindicato. Então, conseguimos elaborar algumas pautas, algumas conquistas significativas, a gente conseguiu trazer através desse debate educacional, mas o que a gente tem observado é que muitas vezes as portas estão fechadas, né? Eu não sei como que funciona na cidade de vocês, mas o conselho do Fundeb é algo assim, parece tabu. Então, a gente agora, no atual biênio, né, temos representantes eleitos lá, começaram agora. Mas os anos anteriores, né, nós não tínhamos ninguém atuante, né, junto com os professores para poder trazer informações. E isso é uma grande dificuldade, porque a gente até, inclusive, observamos algumas irregularidades em lançamentos do CIOP, do Fundeb, e até hoje a gente não tem resposta. A gente protocolou alguns questionamentos em relação a algumas divergências de informações, e até hoje não obtivemos resposta do protocolo, né? Então, é uma grande dificuldade burocrática, como disse o Caio, até de participar das reuniões. As reuniões, pelo que nós podemos entender, elas devem ser públicas, elas precisam ser
públicas em espaço adequado para receber o público, né? Como que um conselho pode ser chamado de conselho se as pessoas não podem dialogar, não podem debater, não podem tomar conhecimento da pauta anterior? Uma das funções do Conselho Municipal de Educação é elaborar o calendário, né, escolar. Como que você, né, como que os professores vão poder opinar em relação ao calendário escolar se você toma conhecimento do calendário no ato que você precisa votar? Você tem aí 2 minutos para você olhar a tabela, conferir se tem algum erro, algum ajuste e já ter que votar se aprova ou não aprova. Então, eu acho que a sociedade, de modo geral, ela está carente de debates, e o conselho é justamente para isso, para poder dialogar, poder debater, para poder ter a devida transparência da gestão do recurso, no caso do Fundeb, na gestão das decisões municipais, no caso dos conselhos municipais de educação, né? Todas as decisões em relação a transporte escolar, a alimentação, como você já presidiu, né, Solange? Então, existe uma carência muito grande. Agora, existe a dificuldade de participar? Sim, mas eu acho que hoje, com a pandemia, a gente tem que trazer aí um legado que é isso que nós estamos fazendo agora, né? A tecnologia para facilitar o debate, tecnologia para facilitar o diálogo, né, necessário. Ah, mas não dá para fazer presencial. Tudo bem, faz aberto, disponibiliza o link, publica no Diário Oficial a data, o horário que vai ter a reunião, publica qual vai ser a pauta a ser debatida. Agora, começa a reunião, e aí que você toma conhecimento da pauta, como que você vai analisar uma situação, como que você vai analisar um determinado contexto, se você tem que votar no ato que você toma conhecimento do assunto. Então, são problemas que nós temos observado, que nos deixam frustrados, porque a educação é construída por todos nós, pela sociedade. Agora, se a sociedade não consegue cumprir, através dos conselhos, o seu papel, ele só existe para fazer de conta. Então, é uma crítica que eu faço de modo geral, mas a atuação em Jaguariúna tem evoluído sim, tem melhorado sim, mas com a atuação dos professores. Os professores estão cada dia mais conscientes, estão cada dia mais informados e mais críticos em relação às decisões que são tomadas pela administração. E é isso que nós buscamos, mais diálogo na educação municipal, para que não fique uma coisa apenas estatística ou publicitária, que seja algo de fato realmente. Essa é a minha opinião, a forma como a gente tem trabalhado, né, aí há alguns anos, mas encontrando muitos obstáculos. Professor Caio. Muito bom ouvir os companheiros aí de cidades que compõem a região metropolitana de Campinas e poder compartilhar essas experiências, né, ter conhecimento do que acontece nesses diversos conselhos, nas cidades próximas, vizinhas a nós. Eu estou no segundo mandato no Conselho Municipal de Educação e no Conselho Municipal do Fundeb. Estou afastado por conta do período eleitoral, né, dessas atividades. Eu estava como representante da entidade de classe, a POESP, e a primeira coisa que a gente observa é que a importância da organização dos setores que vão participar desses conselhos, porque através das discussões prévias que nós conseguimos levar pautas, as nossas reivindicações e organizar ali, junto com os demais conselheiros, a forma de encaminhar, né? Seja pela criação de grupos de trabalho, criação de comissões para determinados assuntos. Nós tivemos uma atuação bem incisiva em alguns pontos, como a companheira Solange mencionou. No caso de Campinas, foi nós conseguimos barrar, o pessoal conseguiu barrar esse projeto fascista de escola cívico-militar, e em Valinhos nós também fomos por esse mesmo caminho, né?
questionando, por exemplo, algumas coisas que acontecem na educação, que não existia nenhum tipo de regulamentação, como era o caso do ProERD, né, um programa realizado nas escolas, tanto públicas quanto privadas, mas geralmente nas escolas públicas, um programa que se pretende fazer a prevenção de uso de álcool e drogas com os alunos, mas ele é realizado por um instrutor que é membro da corporação e da Polícia Militar, e nós verificamos que no município de Valinhos ocorriam várias irregularidades pela forma como esse instrutor agia, né? E os valores que ele expressava né, ao ministrar esse curso, que não existia nenhum tipo de documento por parte da Secretaria de Segurança Pública com a própria Secretaria de Educação. Era uma coisa que acontecia sem nenhum tipo de organização, de planejamento, de diálogo entre nenhum desses setores. E aí, ali, ao contestar esse projeto, por exemplo, nós apresentamos uma proposta de se trabalhar a questão da prevenção do uso de álcool e drogas, entre outros assuntos, a questão da violência, etc., nós levamos a questão que esse trabalho deveria ser feito de forma interdisciplinar, em parceria com as faculdades da cidade, da região, através dos cursos de extensão, faculdade de educação, de psicologia, e um trabalho intersetorial com a própria Secretaria da Saúde, da Assistência Social, e por aí vai. Então, nós conseguíamos encaminhar algumas discussões, né, criar os grupos de trabalho e dar continuidade às demandas que fazem parte do sistema educacional, como os planos, por exemplo. Plano Municipal de Educação, plano de cargos e carreiras, revisões de estatuto do magistério, isso tudo dentro da questão da valorização dos profissionais da educação, a própria questão do calendário escolar. Aconteceu até uma coisa muito estranha, com a suspensão das aulas presenciais no início da pandemia, né, no início da quarentena, da suspensão, do isolamento. O que aconteceu foi o seguinte: o Conselho Municipal de Educação também suspendeu as atividades sem nenhum tipo de edital, de publicação oficial. Simplesmente ele decidiu suspender as atividades e só retornou quando a prefeitura decidiu apresentar como ia ser feito a tal da atividade remota. A suspensão das atividades foi por volta de 18 de março, e a prefeitura convocou novamente o conselho lá em meados de maio, 29 de maio, quase junho. E durante todo esse período de suspensão oficiosa das atividades do conselho, nós questionamos, né? Sugerimos a prática dessa reunião por videoconferência pelo conselho e também apresentamos a necessidade de se fazer uma discussão de um projeto pedagógico emergencial. Isso aconteceu. Da mesma maneira que não aconteceu a homologação do calendário escolar, porque aqui em Valinhos, como em outras cidades e no estado, houve uma antecipação do recesso e das férias, houve implicações aí com questão de vencimentos de licença-prêmio. Então, isso não passou pelo Conselho do Fundeb, não passou pelo Conselho Municipal de Educação, não passou pelo... O Conselho de Alimentação Escolar, eu confesso que eu acompanho pouco. Além desses conselhos, esses três diretamente ligados à educação, importante lembrar ainda que nós temos o CDCMA, né, e o Conselho Tutelar, que também fazem parte aí do grupo de conselhos, né, vamos dizer assim, que atua diretamente com o pessoal da educação. Então, nesse sentido, a pandemia, e a atuação dos conselhos, ela piorou, porque, como o Fúvio disse, não tem mais a reunião presencial e esses conselhos não disponibilizam a transmissão online aí da reunião. Poderia ser feita como as câmaras municipais fazem, né? Pelo YouTube, etc. Poderia se criar aí um número de
de acessos de pessoas poderem fazer um cadastro, né, para a sociedade civil, para a sociedade poder participar e entrar nessas salas virtuais, dentro das limitações que essas plataformas têm, obviamente, mas seria fundamental, extremamente necessário. Nesse momento, por exemplo, surgiu uma proposta da prefeitura de uma comissão do estudo para a volta às aulas. E nós não temos informação nenhuma do que está acontecendo sobre esses estudos, né? Não temos acesso a isso, pergunta nos grupos de WhatsApp, ninguém responde, enfim. Se me permite, como professores, aparentemente temos sido os últimos, né, a opinar em relação a essa situação que a gente está vivenciando, né? Os políticos, os secretários estão tomando decisões, os pais até têm sido, de certa forma, ouvidos, mas a opinião dos professores em relação a tudo isso que está acontecendo, o possível retorno ou não retorno, não existe, né? Você bem mencionou aí um plano emergencial pedagógico, não houve, simplesmente tentaram transferir as apostilas, a aula presencial, numa forma remota que tem sido muito difícil atingir nossos alunos, né? Então, simplesmente vem algo vertical, uma ordem totalmente vertical para ser atendida, e os professores ficam alheios nessas decisões. Sempre o professor é professor e os estudantes que deveriam ser os primeiros a serem ouvidos, a opinar, né? Não é que nós queremos decidir tudo, não, a gente quer ajudar, né? A gente quer trabalhar junto ali, quer opinar junto. E eu digo mais ainda, junto com o pessoal da saúde, né? Porque no retorno, como que vai ser, protocolo, tudo, né? Que somos contra o retorno, mas se for ter o retorno, como que é? Com o pessoal da saúde também, não pode ser só a Secretaria Municipal de Educação. E como o professor Fúvio falou, a dificuldade que a gente tem para participar, porque somos professores e professores, estamos na sala de aula, na escola. Você chega nos conselhos, você tem que estudar muito, né? Não é isso? A gente tem que estudar, porque foi o que ele falou. Às vezes a gente não tem nem a pauta, nem o documento antes. Quando tem, a gente tem que estudar, porque não é fácil. Então, às vezes você chega lá na reunião, é a primeira vez, é a segunda, como tem muita gente que chega e não entende, né? E às vezes não é didático. Mas é bom vocês saberem também que tem órgãos que fazem formação para conselheiros, depois eu posso passar para vocês, tá, para os conselhos. As reuniões têm que ser abertas, têm que ser públicas, né? É lógico que o presidente ou a presidenta do conselho tem que autorizar, mas ela sempre autoriza, né? Ele sempre autoriza e tem que ser pública. Ou no local, quando é presencial, ou como o professor Caio falou, faz uma quantidade de inscrições, né, uma quantidade que dê ali para fazer a reunião que seja pública e todos e todas estejam participando. E é das verbas, gente. Eu peguei aqui, olha, do Fundeb. Olha como é importante a gente estar fiscalizando essas verbas. De julho de 2019 a junho agora de 2020, para Campinas destinou para o Fundeb 274 milhões. A gente está falando de milhões de Fundeb, milhões, gente. E recebeu 322 milhões. Isso para estar na escola, isso é para estar lá para os estudantes. Olha como é importante a participação, que o pessoal pode falar assim, mas eu não quero, eu não gosto, né? E depois fica lá na escola reclamando. A gente tem que ter representantes nos conselhos, em todos os conselhos e fóruns, fiscalizando, pensando nas políticas públicas, porque senão eles vão pensar as políticas por nós, e não vamos ser representantes lá, não é? Então, assim, olha a importância. Pode falar, professor. Só complementando, Solange, é extremamente importante isso que você está dizendo. É necessário estarmos participando, mas aparentemente, o que a gente observa nos municípios, quando a gente conversa com outros colegas, é que parece que existe uma espécie de estímulo para que não participe. Né? Então, fala bem assim, olha, a reunião é numa segunda-feira à noite, você não recebe nada por isso, tem que participar, sabe, gera uma responsabilidade naquele que quer participar, né? Bota um medo no professor, né, para participar, para que ele realmente não participe, né? Então, gera toda uma aura para que os professores se intimidem e não queiram participar. Isso é uma forma de quase coação
para que os conselhos permaneçam como a gente está criticando no momento. Isso, eu vou dar um dado para vocês, que tem muita gente que está assistindo aqui, ó, que vai lembrar. Teve uma eleição do Conselho da Alimentação Escolar que foi no dia 26 de dezembro. 26 de dezembro. E acharam que a gente não ia estar lá, viu? Mas a gente estava. Se articulamos e lá estávamos lá em peso. Então vai ter gente aqui, ó, que vai lembrar dessa data, 26 de dezembro. Então, é bem difícil. E outra coisa, o Laerte perguntou se não era importante a gente articular esses conselhos das cidades. Então, assim, os conselhos podem não ser articulados, ou eles são na época de conferências, né? Eles se encontram na conferência, conversam e a gente debate muito, mas nós aqui, ó, não é o nosso primeiro encontro. Nós já fizemos reuniões aqui, a gente articula, a gente troca figurinha aqui entre as cidades, entre os representantes aqui dos professores e professoras. Então, não é a primeira vez, não vai ser a última. Nós vamos sempre trocar experiências, informações, tá? E eu queria falar um pouquinho agora do fórum, tá? Porque o fórum é responsável por realizar conferências, acompanhar e avaliar o processo de implementação das deliberações das conferências estaduais e da nacional, né? Que a gente sabe aí que não está sendo implementado nada dessas conferências, nem do plano estadual, nem do nacional. E planejar e organizar espaços de debate. Então, a gente tem que ter debates. Então, o fórum também não é para ficar só fazendo conferências ou avaliando o Plano Municipal de Educação. Ele tem que ser um espaço de debate, e ele é mais amplo, tá? A participação é mais ampla. É de todos os envolvidos, todas entidades que tenham preocupação com a educação podem participar. E também acompanhar e avaliar o Plano Municipal de Educação. Então, qual é a importância? Então, aqui em Campinas, o fórum é muito atuante, como eu falei também, é com muita luta, mas estamos conseguindo avançar, e eu queria saber de Jaguariúna e de Valinhos, se tem o fórum, se é atuante, se tem o Plano Municipal de Educação. O Plano Municipal de Educação em Jaguariúna, ele existe, certo? Ele foi elaborado. Tivemos o primeiro fórum Municipal de Educação, acho que foi em 2018, né, em meados de 2018, e depois disso não tivemos mais. Eu sei que existe uma professora que é representante pelo Plano Municipal de Educação, mas só isso que eu sei. Existe o documento, mas reuniões, acompanhamentos, não existe, não temos nem acesso a esse tipo de informação. O máximo que eu sei é que o documento existe, houve o fórum em 2018, em meados de 2018, o primeiro fórum, e só isso. O documento não deve nem ter chego nas escolas, vocês não têm nem conhecimento. Nós temos conhecimento, porque a gente buscou, a gente foi atrás do documento, e nós, mas assim, foi porque nós fomos atrás do documento, nós temos acesso, né? Inclusive, teve que ser retificado. Né? Não foi. Então, assim, o documento precisou ser retificado, né? Uma coisa que tinha sido removida do plano foi o Grêmio Estudantil, que tinha sido removido, e tiveram que devolver o Grêmio Estudantil para o Plano Municipal de Educação, mas ainda não funciona, não existe na prática. Infelizmente, a prática da cidadania não é estimulada entre nossos estudantes, que é através do Grêmio Estudantil, mas, infelizmente, nós não observamos e nós não temos acesso à informação, muito menos debate em relação ao Plano Municipal de Educação. O fórum teve o primeiro, em 2018. Só passando antes para o Caio, e perguntaram aqui se o fórum que foi responsável por ajudar a barrar a escola cívico-militar, né, a militarização das escolas aqui em Campinas. Não foi só o fórum, né? Como eu falei, foi o Conselho Municipal de Educação e o fórum também, tá? Então foi assim, todas, né, essas entidades se uniram e outras também, tá, se uniram para barrar essa militarização. Pode falar, Caio. Bom, como foi colocado, existe uma articulação, né? É bom lembrar que os dirigentes municipais de ensino, existe um fórum deles, aqui na região metropolitana de Campinas, né? Eles se reúnem, é o Fórum Metropolitano de Educação, eles se reúnem. Nós
nós, os profissionais da educação e atuamos nos conselhos, nós temos que fazer isso com os meios que nós temos disponíveis, né, que seria através das entidades de classe, né, dessa articulação com os nossos conhecidos que estão nos demais conselhos, para conseguir organizar. E um fruto desse trabalho foi o que nós começamos a fazer em Valinhos. Valinhos, a situação é complicada, porque o plano municipal, que deveria ser revisto, o plano municipal foi rejeitado, então, praticamente, teoricamente, estamos sem plano municipal. Chegou a época de se fazer a revisão do plano e não houve ali por parte do Poder Executivo a capacidade de organizar o fórum para fazer as conferências e dar forma a esse plano municipal. Então, nós entramos em contato com a companheira Solange, que coordenou o Fórum Municipal de Campinas. Criamos um grupo de trabalho pelo Conselho Municipal de Educação e demos início a reuniões de planejamento desse Fórum Municipal em Valinhos. O trabalho foi interrompido pela pandemia e essa foi uma outra questão que eu coloquei nos grupos ali, que eu fazia parte do Conselho, a necessidade de se retomar as atividades para dar o andamento a esse trabalho e não aconteceu naquela época, até eu me ausentar do conselho, eu não sei que fim levou, mas mesmo assim, as companheiras, a companheira Solange, a companheira Silvia Helena, conselheiras estaduais da POSP, né, a Solange está afastada, mas a companheira Silvia Helena continua na ativa, continuam solícitas ao grupo que foi formado, para dar continuidade a essa formação aí do fórum e das conferências. Uma questão muito importante que acaba acontecendo, que é como a burocracia do conselho emperra a participação popular. Esse é o grande problema nosso. Como a Solange falou, os recursos vêm. Nós temos aqui também os dados de Valinhos, praticamente 50 milhões, quase 51 milhões para o Fundeb, entendeu? Não só para infraestrutura e etc., mas também para a valorização dos profissionais, entendeu? Sempre bom lembrar isso. E o que acontece é que o próprio Conselho do Fundeb, por exemplo, ele acaba se tornando uma parte burocrática da própria prefeitura, né? E que acaba não conseguindo nem fazer o próprio trabalho direito. Por exemplo, as informações do COP, referentes a o uso desse dinheiro, né, pela prefeitura, não são lançadas em Valinhos desde julho de 2019. Então, esse ano nós não temos essa informação, que seria a questão da transparência, poder acompanhar. E por que não se tem essa informação? Porque decidiram fazer algumas alterações na forma de apresentar esses relatórios, né? Eles fazem alterações, e essas alterações são questionadas por alguns conselheiros, né? Apontando algumas irregularidades, mas como esses conselheiros que apontam as irregularidades são em minoria, o trabalho acaba ficando paralisado, e isso resulta nessa perda do acompanhamento. Não se consegue acompanhar nada do que acontece com a transferência de recursos. Enquanto isso, esses recursos, grande parte deles vão sendo utilizados para a contratação de empresas terceirizadas na educação, para a prestação de serviços, onde nós sabemos que a oferta do serviço educacional para a população é diferente, é prejudicada a população, e aonde as condições de trabalho dos professores, dos cuidadores, do pessoal todo que trabalha com educação, da limpeza ao secretariado, etc., todos eles trabalham em condições ainda piores, né? Criando uma grande discrepância, inclusive salarial, entre os próprios trabalhadores da educação. Então, isso acontece com o aval, com a conivência
desses conselhos, de muitos conselheiros que não se manifestam, que não se articulam, né? E a revelia de um pequeno grupo de pessoas ou de entidades que acaba conseguindo observar isso, fazer a denúncia, mas sem conseguir intervir realmente dentro desse processo. Então, esse é um dos problemas que eu vejo que são um dos mais graves, que afeta diretamente a questão do controle e da gestão do recurso público, né? Recentemente nós tivemos a questão da votação da aprovação do Fundeb, aprovação integral do Fundeb, mas além de garantir os fundos, nós dizemos que é preciso garantir o controle, a gestão democrática desses recursos para a educação. Agora, só complementando, Caio, quando a gente consegue participar das reuniões do Conselho do Fundeb, as planilhas que são apresentadas, elas são muito genéricas. As planilhas, elas não detalham, muitas vezes, esses gastos que você mencionou aí. E aí fica muito difícil para o conselheiro também conseguir identificar onde que realmente foi gasto. E aí você tem um grupo de conselheiros que pega as planilhas, não consegue conferir, não existe treinamento contábil para você visualizar melhor isso, e acaba muitas vezes assinando um documento que pode ter alguma informação divergente daquilo que deveria. Isso, e às vezes a pessoa do financeiro, da prefeitura que vem explicar, ele tem tudo para explicar, né? Você faz uma pergunta, ele explica, ele faz outra, você explica. Então, assim, ele tem toda a explicação, mas não fica claro. Muitas vezes, para mim, também não fica claro aqueles recursos, né? Se era necessário, se foi mesmo para aquilo, se foi mesmo para a educação pública, se não está privatizando, terceirizando. E como o professor Caio falou, valorização dos profissionais da educação não são só professores e professoras, tá? São todos os profissionais. Então, a pessoa que está na cozinha, a pessoa que está na limpeza, a pessoa que está na portaria, são para todos e todas, tá? Me permite uma parte? Pode falar. Duas coisas. Essa questão da valorização, ela não é entendida pelos conselhos nem do ponto de vista econômico, que essa discussão sempre é muito difícil de ser feita. Boa parte dos representantes da prefeitura acabam dizendo que é uma reivindicação sindical e querem, com isso, anular essa discussão dentro dos conselhos, mas ela não é feita também no sentido mais amplo da valorização da educação. Essa discussão também ela está fora desses conselhos. E outra coisa, né, sempre aparece lá um pessoal da Secretaria da Fazenda ou alguém ligado ali à parte financeira da própria educação para dar todas as explicações justificativas, né? Só que quando nós solicitamos que o Executivo, por meio da Secretaria da Educação, apresentasse o uso do recurso da Receita Municipal, aí você esquece. Já fazem 2 anos que nós solicitamos por escrito, né? Detalhadamente a aplicação dos recursos da Receita Municipal, né, no Conselho Municipal de Educação, e isso não veio, não vem. E o que acontece também é a relação dos conselhos com a Câmara de Vereadores. Os vereadores, eles acabam fingindo que os conselhos não existem. Eu não sei qual é a relação deles com os conselhos. Eles acabam ignorando todo esse trabalho e é muito custo que se chama ali um conselho para ir em uma audiência pública na Câmara e olhe lá, né? Tem um exemplo aqui, né? Eu conheci uma conselheira que participava das reuniões do Conselho do Fundeb. Eu perguntei, mas o que você faz lá? Olha, eu não sei. Eles pedem para eu assinar e eu assino. Sim, mas assina. Aí agora, a respeito do vereador aí, Caio. Realmente, os vereadores deveriam participar livremente de todas as reuniões do conselho. Se o vereador quiser realmente ser atuante, fiscalizador da administração ou ativo na sociedade, ele precisa, sim, estar presente em todas as reuniões do conselho. Principalmente essas reuniões, né, mais importantes da educação.
no caso aí que a gente está debatendo, enfatizando, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb, onde é o responsável por gerir os recursos federais do Fundeb, mas parece que eles não existem, eles simplesmente não participam de algo tão importante para o município. É importante todos e todas participarem. Então, gente, vocês viram aí a importância, e como eu falei, tem formação também para os conselheiros, o que a gente não consegue, às vezes, participar por causa, né, porque a gente tem dupla, tripla jornada, mas a gente está sempre na luta e sempre tentando fazer essas formações. Então, é assim, gente, ó, precisou saber alguma coisa sobre educação em Valinhos? Procure o professor Caio. Precisou saber alguma coisa sobre educação, reivindicar, perguntar alguma coisa? Procura professor Fúvio. Aqui em Campinas, pode me procurar. Tá? A gente está sempre lutando pela educação, pelas pautas da classe trabalhadora. E nós estamos terminando, e é como eu falei, a gente está sempre se articulando, tá? Sempre trocando informações, experiências. Então, o que é bem sucedido numa cidade, a gente tenta levar para outra. Como o professor Caio falou, pode contar com a gente aí para ajudar no fórum, né? Eles já estão caminhando. Vocês viram que as verbas, o professor Caio também falou, a verba lá de Valinhos, elas são altas, então a gente tem que fiscalizar, e não é só o dinheiro, mas também as políticas que são implementadas. E eu passo pelas considerações finais aí para o professor Fúvio e depois para o professor Caio. Solange e Caio, eu agradeço muito a oportunidade de abrir esse debate. Eu acho que é extremamente importante a participação da sociedade como um todo nos conselhos municipais vinculados à educação para que a educação melhore. Muitas vezes a gente observa reclamações em relação à qualidade da educação, mas você está participando? Você está atuando nos conselhos? Você está cumprindo com o seu papel de cidadão? Eu acho que aí fica a dica para que todos possam contribuir com a educação melhor. Eu agradeço o convite para essa live sobre um tema tão importante. Eu gostaria de concluir dizendo a importância de retomarmos a participação popular nos conselhos, cuja essa é a única saída, única forma de conseguirmos intervir na realidade política dos nossos municípios, né? Isso vai atingir diretamente a escola em cada bairro, em cada lugar. Então, isso é fundamental. Conseguimos trazer o pessoal para participar do conselho, brigar dentro dos conselhos para que sejam dadas as condições para as pessoas poderem participar dessas reuniões, seja o auxílio transporte, seja um documento e a briga política pela dispensa do ponto, do pessoal, não só do servidor público, mas dos pais e alunos da EJA, e por aí vai. E nesse momento da pandemia, exigir que as reuniões sejam transmitidas online por videoconferência. Isso não dá para ficar mais do jeito que está, é urgente essa questão. E que se faça o plano emergencial pedagógico onde ainda não foi feito, seja feita discussão. Só assim nós vamos conseguir a valorização ampla da educação, o mais amplo sentido da palavra. Muito obrigado. Muito bem, Caio. Obrigada, professor Caio. Obrigado, professor Fúvio. Quero agradecer a todas e todos que participaram, que estão assistindo a gravação. E agradecer a Sueli Oliveira, que é a conselheira estadual da PUESP, que articulou aqui a live, né? Conversou com os três e a gente conseguiu fazer essa live, que é uma conselheira, aliás, ela é diretora estadual da PUESP, que está aí na luta também pela educação, defendendo os professores e as professoras com muita garra, e podemos contar com ela também. Então, eu quero agradecer, e logo estaremos de volta. Obrigada.